Cara, essa treta da Gabi Xavier é muito sinistra. Pra quem não sabe, a Gabi Xavier é uma youtuber que tem um canal com quase 1 milhão de inscritos e que pega uma média de visualização entre 20 mil e 50 mil views por vídeo. Ela basicamente fala sobre cultura otaku, ou seja, anime, Japão, mangás, e pelo jeito ela tem a conta no YouTube desde 2006. Essa confusão toda aparentemente começou no dia 4/7 de 2024 e teria começado com postagens de prints nos stories da conta do Insta da Gabi. E pelo jeito essas postagens teriam sido feitas pelo atual ex dela, onde ele expôs não só a traição, como também toda a conversa que ela teve com o suposto amante dela, marcando o encontro, além de expor com quem a Gabi estava planejando esse encontro aí, expor onde aconteceria esse encontro, quando aconteceria e até de onde a Gabi e esse suposto amante teria se conhecido. Bom, supostamente o atual ex da Gabi teria abrido esse exposed no Insta dela através dos stories com uma foto dele mesmo e com legenda onde ele falava quem ele era, que ele estava com depressão e que a Gabi teria resolvido trair ele nos momentos mais difíceis da vida dele. Bom, os prints que supostamente o ex da Gabi divulgou são basicamente a Gabi falando sobre putaria com o suposto amante dela. E, cara, é muito vergonha alheia, é um negócio que, cara, dá um pouquinho de nojo e dá só vergonha alheia, cara, um negócio que dói na alma, assim, quando você começa a ler. Os prints não foram postados na ordem cronológica certinho, tanto é que fica um pouco confuso pra você ler de vez em quando. Também não foi a conversa toda que foi postada, foram alguns trechos específicos, porém dá pra entender de modo geral. Fica confuso, mas é compreensível. Esse poderia ser só mais um caso de traição, porém, se você para pra pensar um pouquinho nos detalhes dessa história, você começa a ver que ela é um pouquinho macabra, ela é bem mais obscura do que aparenta ser. Começando pelo fato de que quem postou o exposed foi o atual ex dela, supostamente. Depois que ele descobriu a traição também, supostamente. Mas o pior disso é que ele postou tudo através da conta do Insta dela, nos stories. Ou seja, ele tava com o celular dela. E as postagens foram pro ar e ficaram lá por pelo menos umas 3 horas. Quer dizer, por pelo menos 3 horas... a Gabi não teve acesso à própria conta, porque não dá pra saber exatamente. Quer dizer, como que ela ficou esse tempo todo e onde ela ficou, tipo, tava tudo bem ou não? Outra coisa também é que nos prints da conversa entre a Gabi e o suposto amante, fica aparente que a Gabi se refere ao casamento dela como algo no passado. Ou seja, como se já tivesse acabado. E ela também deixa explícito que ela não tava mais aguentando o casamento dela. Não sei o motivo, ela não fala, isso não vem ao caso. Só não tava aguentando. Dá pra entender então que quando ela tava falando com esse suposto amante, já não tava tendo mais o casamento entre ela e o atual ex dela, já tinha acabado ou então tava no processo de separação na parte judicial, ou seja, não teve uma traição. Ok, pode ser que de fato não tenha sido uma traição, mas se foi isso, por que a Gabi supostamente estava falando pro atual ex dela de que ela só iria passar o fim de semana com os pais? Quando na verdade, por trás desse papinho, ela tava marcando esse encontro com o suposto amante. Vou deixar claro aqui de que quem fala isso é só o atual ex dela, só ele fala isso. Mas então vamos aqui explorar algumas possibilidades do que pode ter acontecido. Bom, a primeira possibilidade é mais simples, e é a Gabi e o atual ex dela não estavam bem no relacionamento, por fatores que a gente não sabe, que também não importa pra gente no momento. E isso acabou fazendo com que criasse aquela distância sentimental entre o casal e acabou que ela traiu ele. Porque não estava feliz, não estava mais gostando dele, tanto assim, e foi e traiu. A segunda possibilidade é que eles tiveram uma conversa sobre a relação deles não tá muito boa, algo do tipo. Mas ao fim da conversa, cada um entendeu uma coisa, enquanto talvez pra ela eles já estivessem separados, pro atual ex dela não fosse uma separação ali, eles só tinham conversado e posteriormente eles iriam conversar novamente sobre a situação pra tentar pensar em soluções ou algo do tipo. Bom, a terceira possibilidade é que por eles não estarem tão bem assim, a Gabi ou então até o próprio atual ex dela teria proposto de os dois darem um tempo, e enquanto pra um dar um tempo, só ficar um tempo sem ter muito contato com o outro, pra clarear melhor as ideias, pensar nas coisas e depois voltar a conversar com a pessoa pra pensar de novo em soluções, pro outro dar um tempo e estar basicamente temporariamente solteiro, o que teria levado a Gabi a marcar de ficar com outro cara. Aí por conta dessas interpretações distintas sobre o que é dar um tempo, o cara enxergou como uma traição, mas a Gabi não. Bom, a última possibilidade que eu consegui pensar é que realmente os dois já estavam separados, ou eles estavam em processo de separação na justiça. Só que o ex da Gabi não estava aceitando muito bem toda essa situação. E aí quando ele descobriu aquela conversa que a Gabi estava tendo com o suposto amante, ele ficou puto e fez a merda de dar aquele expose de ridículo e muito vergonha alheia.
Quando a Exposed aconteceu, muita gente achou que era só uma brincadeira. Outras pessoas estavam pensando que hackers teriam invadido as contas da Gabi, tendo acesso àquelas conversas, e então feito a Exposed através do Instagram da Gabi, como se tivesse sido o ex dela fazendo a Exposed. Isso explicaria o porquê de as postagens terem ficado no Insta da Gabi por 3 horas, porque durante todo esse tempo ela não estava conseguindo ter acesso às redes sociais dela. Só que a possibilidade mais provável é também a mais sombria. Supostamente uma conhecida da Gabi postou no Twitter um print onde alguém mais próximo da Gabi alegava que o celular dela havia sido roubado à força pelo atual ex dela e que ele também teria agredido ela fisicamente. Essa mesma pessoa que compartilhou a suposta mensagem vindo de alguém mais próximo da Gabi também compartilhou que o celular e o PC da Gabi não estavam com ela, mas sim com o atual ex dela, que ele estava mexendo em tudo e que por isso não estava tendo como falar com a Gabi em si. Ou seja, tudo isso indica que realmente quem estava tomando conta das redes sociais da Gabi no momento da treta era o atual ex dela, e não hackers. O que também justificaria a demora para Gabi em remover aqueles posts do Instagram dela, porque ela não estava conseguindo ter acesso, já que estava tudo nas mãos do ex dela. Algumas horas atrás, soltaram um comunicado no Insta da Gabi sobre essa situação, e eu vou ler aqui pra vocês agora. Caros seguidores, infelizmente as contas de mídia social da Gabi Xavier foram invadidas e sua vida pessoal foi seriamente afetada por isso. Gostaríamos de esclarecer que quaisquer postagens, mensagens ou interações estranhas que tenham ocorrido hoje não foram feitas por ela. Estamos tomando todas as medidas necessárias para recuperar o controle de suas contas e garantir que isso não volte a acontecer. Pedimos que não compartilhe as postagens indevidas, pois o ato será investigado e os responsáveis serão responsabilizados civil e criminalmente. A Gabi pede a compreensão e o apoio de todos vocês durante esse período difícil. Ela fará o possível para voltar com seus conteúdos de qualidade e continuar a compartilhar momentos especiais com vocês, assim que tudo estiver resolvido. Obrigado pela compreensão e apoio. Com carinho, equipe Gabi Xavier. A situação até o momento que eu tô gravando tá bem estranha, e se as partes macabras do caso, como agressão física, se mostrarem verdade, eu não sei nem expressar o quão triste isso seria. O que dá pra fazer agora é aguardar por mais informação e torcer pra nada de pior acontecer, ou torcer pra nada de pior ter acontecido, né? Não vão jogar hate em cima da Gabi, do ex dela ou em cima de qualquer outra pessoa envolvida direto ou indiretamente. Ninguém tem informação completa, ninguém tem prova concreta sobre nada, essa história tá bem esquisita e bem subjetiva, tá faltando muita coisinha pro meio, muito detalhe, e como eu falei, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Muito obrigado para quem assistiu até aqui, espero que tenham gostado, dá o like aí, compartilha se quiser e se inscreve se você gostar. Valeu, falou, fui!